Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 225 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, amém? Aqui estamos, Senhor, para continuar a nossa oração, a nossa leitura da Bíblia. E assim, queridos, ontem nós paramos aqui no capítulo 20 e hoje vamos continuar a nossa viagem, a nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia aqui, a partir do capítulo 21, amém? Oi, Lê. Bom dia, amiga. Vamos lá, queridos. Lê já chega. Vamos lá. Vamos aqui só atualizar o nosso itinerário de hoje, neste que é nosso dia 225. Nós paramos no 20. Partiremos daqui do 21 e vamos até, em nome de Jesus, até o 25, amém? Vamos lá? Oi, Jair. Oi, queridos. Oi, Odila. Bom dia. Bom dia. Deus a abençoe sempre. Olha só. A você também, querido. Se eu cheguei hoje com saúde. Amém? Restaurando as nossas forças, renovando o nosso ânimo, né? Assim, nos dando aquela injeção do céu de disposição. Senhor, a tua alegria é a nossa força. Amém, queridos? Vamos lá? Bom dia, Lê. Jair, vamos. Então, nós paramos no 20, lembrando. Gente, como foi bom, né? E até o 20 ontem. Então, partiremos daqui, do 21. Amém? É que eu ainda tô lá no 20. Querendo voltar lá, ficar lá. Oi, Edna, bom dia, querida. Lembra, né? Nós passamos por um momento procurando saber de Deus, entender o porquê ele estava dizendo o que estava dizendo, né, que ia fazer. E aí no final do 20 ele explica, né, assim. E foi assim que terminou o capítulo 20. Assim também ele falava da Assíria, né, assim, da Etiópia, e ele vai dizer assim também: o rei da Síria, para a desonra do Egito, conduzirá nus e descalços os cativos e prisioneiros egípcios e os expatriados etíopes, tanto o Egito como a Síria como a Etiópia, né? Assim, os jovens e os velhos todos caminharão rumo ao cativeiro com as nádegas descobertas, assim. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão porquanto confiavam, e aqui está o motivo, né? Porque confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. E o capítulo de ontem terminou dizendo: naquele grande dia, todos os habitantes da terra, perdão, queridos, todos os habitantes destas costas clamarão: eis o que restou da nossa esperança e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos ou recorreremos para a nossa salvação, a fim de nos proteger do rei da Assíria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Oi, Ivone. Leonise, bom dia, meninas, bom dia. Pois é, e aqui está o porquê, né, assim, porque na Etiópia, no Egito, né, assim, contra a Síria, né, a ameaça aqui, o perigo. Oi, Aure, bom dia, Aure. Mary, olha só, que alegria, queridos, é estar aqui, glória a Deus, né, porque a Síria era uma grande ameaça, né, assim, já havia subjugado muitas nações, né, e a Síria, então, é a ameaça, mas a confiança dos judeus estava onde? Na Etiópia, lembram? Eles eram altos, pele bronzeada, né? Todos os povos vizinhos tinham medo deles. E assim, estava no Egito também a confiança deles. E quando eles viram a Síria levando cativo os egípcios e os etíopes nus, né? Assim, até com o bumbum de fora, né? Assim, aí ficaram assombrados, né? Assim,
porque a esperança deles, né, Jair, estava na Etiópia e no Egito. Não é assim, queridos? Que o Senhor nos livre e guarde desse vexame, dessa vergonha, né, assim, que descobre a nossa nudez, né, assim, espiritual, né, de estar colocando a nossa esperança ou a nossa confiança, né, em alguém ou em alguma outra parte que não é Deus na nossa vida, né, assim, queridos. E foi assim, então, que terminou a nossa leitura de ontem. Hoje, então, nós continuamos aqui no capítulo 21. Amém? Então, vamos lá, palavra de advertência contra o deserto que fica junto ao mar. Como ventanias em redemoinho que varrem o Neguebe, um invasor se aproxima vindo do deserto, de uma nação onde domina o terror. Aqui, querido, já é sobre a Babilônia. Lembrando que a Síria, o império, né? A Síria, ele domina antes do império da Babilônia. A Babilônia se levanta depois, né? De um capítulo para outro, não é necessariamente assim do dia para a noite, né? Se passa algum tempo. Afinal, ele vai profetizar durante 4 reinados, né? Assim, 4 reis. Lembram que num dos capítulos de ontem, morreu Acaz, não foi assim? No ano em que morreu Acaz e tal, pronto. Então, aqui já é sobre a Babilônia. Veja o aviso, como ventanias em redemoinho que varrem o Negueb. Veja como é um redemoinho, né? Ele leva tudo o que está à sua volta, né? Assim, grande é o estrago, o reboliço. Veja a comparação que Deus faz para que eles entendessem, olha, como ventanias em redemoinho que varrem o Negueb, que é o deserto, né? Assim, um invasor se aproxima. Gente, muito claro isso. Um invasor se aproxima vindo do deserto de uma nação onde domina o terror. Ó, eis que tive uma visão horrível. Isso, Isaías dizendo, o traidor fora traído, o saqueador devastado. Vai à luta, pois Elã, Média também é tanto que depois da Babilônia, quem vai imperar, né, assim, dominar, é o Império Medo-Persa. São dois que né? Sitia teu inimigo, porquanto põe o fim a toda a aflição provocada por essa nação. Eis que as minhas entranhas se contorceram de angústia, senti como que as dores de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. Terrível foi o que ele viu, né, queridos? O meu coração bate forte e parece derreter dentro do peito. O terror me subjuga, a hora do pôr do sol sempre tão almejada, agora se me torna em má expectativa e pavor. A mesa está posta, os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se e bebe-se, de pé. Ó príncipes e líderes, untai vossos escudos, em verdade é assim que falou o Eterno. Vai, põe de prontidão uma atalaia, que é aquele vigia, aquele sentinela que ficava na torre da muralha da cidade. Pronto, vai, põe de prontidão uma atalaia. Ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar. Essa era a sua função. É por isso que Deus vai fazer, quando ele fala da intercessão, ele também faz essa comparação, né? Que quem ora é como esse atalaia, esse sentinela, esse vigia que está na torre, ali atento, sóbrio, acordado, né? Assim, consciente, para avisar os demais, né? Assim, de dentro da cidade, tudo o que se aproxima, se é de paz, se é de guerra, né? Assim, essa era a sua função. Tem uma irmã do ciclo de oração, né? Uma das supervisoras, que ela sempre se refere à oração dessa maneira. Acho tão lindo, é bíblico, né? Ela fala, na torre de vigia. Né? Na torre de vigia, é onde nós sempre devemos estar, queridos. E assim, ajuda-nos, Senhor. Né? Como disse Abacuque, subirei, né? Assim, e ficarei ali aguardando. Subirei a minha torre de vigia, ele diz. Né? E é dali que vem essa expressão, também de Ezequiel. Deus dizia até o que deveria ser dito. É coisa linda. Então, oi, Cesaltina. Bom dia, amiga. Oi, Josemar.
Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos, amém? Ao nosso dia 225 de 2024. Então, vai, põe de prontidão um atalaia, ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar, né? Então, de repente, eis que ele verá carros com parelhas em jumentos ou em camelos, ele que preste atenção, muita atenção, olha isso, queridos, que advertência, e tem pontos assim de exclamação todo o tempo no texto. Eis que ele verá, Deus até diz o que ele vai ver o exército se aproximando, nem assim? Carros com parelhas em jumentos, carros, né, de guerra, ou em camelos, ele que preste atenção, muita atenção. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Ele avisava, queridos, né? Você imagina, ele precisava gritar, né? Assim, é por isso que muitas vezes fala, gritai, né? Assim, pronto, é a função do atalaia, avisar sobre o perigo iminente, né? Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão, dia após dia, meu Senhor, eu permaneço na torre de vigia. A gente parece Abacuque falando, né? Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela, queridos. É aqui que nós devemos estar, espiritualmente falando, todo o tempo. Todo o tempo. Não é só estar com as muralhas erguidas, né, com os muros reparados, tapar todas as brechas. Lembre-se, em toda muralha tem uma torre. Não é assim? Torre forte é o nome do Senhor. Para lá, né, assim é que o justo se acolhe, se esconde e estará seguro. Então, quando a Bíblia fala de torre, ela está se referindo a essa torre. Amém? Então, vede, eis que agora vem se aproximando um homem em seu carro com uma parelha de cavalos. Então, ergueu ele a voz e proclamou: caiu, caiu a Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Uau, e pontos de exclamação todo o tempo. Ó, povo meu, malhado e debulhado como um trigo na minha eira. Ei, o que ouvi de Yahvé, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Isso precisamente vos declaro. E aqui ele faz uma pausa. O capítulo continua, mas ao que parece, queridos, ele já está profetizando aqui o fim da Babilônia, não é assim? Que durou anos, décadas, né? Assim, só os judeus passaram lá 70 anos. E realmente, quando apareceu aqui medo, eu falei, olha, medo se referindo de medos, né? Assim, se referindo a esse, porque foram eles, né? Assim, que subjugaram a Babilônia naquela noite terrível, né? E a Bíblia vai descrever, inclusive, para nós o motivo. Foi ali que o Senhor pôs termo, pôs fim, né? Assim, a arrogância da Babilônia. Quando eles lembram disso? Quando Belsazar vai usar os utensílios que foram levados, né? Todos esses anos ali estavam guardados lá na casa dos seus deuses, mas nunca tinham sido profanados assim, né? E aí naquele dia lá que ele dava dando aquela, para se amostrar, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, ele inventou de usar, queridos. Esse foi o seu erro. Ali, no mesmo instante, naquele banquete, você imagina, né? A vergonha, os convidados. Aparece uma mão na parede, né? E escreveu Mene, Mene, Tekel, né? Assim? Pois é. E escreveu na língua dele, tá, queridos? Não foi numa língua, não, foi na língua, no caso do acadiano, né? A língua dos caldeus. Escreveu na língua deles. Tipo, ele leu o que estava escrito, ele só não entendeu, ele não sabia a interpretação. Ele não sabia o que significava. E foi então que a rainha mãe, que ali é o filho, né? Certamente na sua imaturidade. A rainha mãe se lembrou de quem? De Daniel. Não foi assim? Foi de Elson. Deus ilumina o caminho de todos vocês, meus amigos. E o seu também, querido. Viu? O Senhor vá à sua frente, né? Endireitando as suas veredas, aplanando, amém? Os seus outeiros, né? Assim? O seu caminho, querido, viu? Despedaçando, né? Os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, amém, queridos? Esse dia o Senhor já fez e já nos concedeu vitória, amém?
tomemos posse, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Nós já começamos o dia de posse de vitória, né? Assim, a vida não é horrível, né? Você só pode estar gripado, né? Assim, é só uma gripe, não é? Não é o fim do mundo, né? Assim, Deus. Vamos lá, queridos. Gente, as meninas já chegaram, Rose, Janiele. Ó, sabia? Olha ela aqui, Cesaldina, Rose. Cesaldina, mulher, onde é que tu tava? Hein? Tu não veio ontem? Nós tava sentindo sua falta. É, né, Mary? Né, assim, Leonise. E aí? Ai, a mãe se lembrou de Daniel, ele já é idoso, né? Ela também, certamente. Que Daniel, gente, Nabucodonosor, ele era jovem, mas ele passou pela gestão de Dário, de Ciro, né, assim, e estava lá, até o fim, né? A Bíblia não diz, nós vamos chegar lá, né, se Deus quiser, em nome de Jesus, no livro de Daniel, mas até onde, até aqui, né, nós alcançamos, a Bíblia não diz que ele voltou, até onde se sabe, ele nunca voltou, não é? A Jerusalém, passou toda a sua vida ali, né, assim? Glória a Deus, esse era o plano de Deus para ele, né, assim? Talvez não era o dele, da sua família, dos seus pais, mas era o de Deus para ele, e ele, como falar que nem Paulo, né, assim? Ele sim, que ele completou a carreira, né? E guardou a fé, ele cumpriu sua missão, ele respondeu seu chamado com excelência, né, assim? Com certeza ele gostaria de ser um príncipe, um nobre que ele era, né, assim, governar em Israel, nem assim, mas o Senhor fez governar na Babilônia. Amém? Isso é apenas assim uma amostra dos vários, José é outro, né, assim, porque há quem seja isso, causa uma grande divisão na igreja, né, assim, já aí, se a igreja deve se envolver com política ou não, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, né, assim, mas, né, veja lá, Daniel, José, né, assim, então, com certeza, o Senhor tem um de nós em todos os lugares, queridos, né? Em todos os pontos estratégicos, né? Assim, e eu não estou falando aqui nem lembrando de nomes, nada disso. É só para que nós não sejamos ignorantes, né? Como disse Paulo, meus queridos, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, né? Assim, e assim é válido para todo assunto, que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Assim, Leonise, né? Assim, Mary, olha, a Bíblia mostra, né? Então, não tem pra que a gente tá batendo boca, né, não? Com os outros sobre, que não, aí, o que a Bíblia diz? Aí, com discernimento de Deus, com sabedoria do alto, a gente vai saber discernir, né, não? Então, continuemos aqui, amém? Aí Daniel chega, só concluindo esse parêntese, ele chega, aí ele fala, aí pronto, pois é, aí ele diz, inclusive o Belsazar, que é Beltesazar e Belsazar, ainda aparece com um dos nomes que foram mudados lá para o nome dos deuses deles, né, assim, era Misael, era Daniel, os nomes, né, o nome judeu, né, judaico, e ali foram trocados, né, então você tem ali um nome, eu acho que é o de Daniel mesmo, bem parecido com o nome desse que é o último rei lá da Babilônia, né, assim, e ali ele falou para ele, olha, se você interpretar, você será o terceiro, guarde essa informação, quando a gente chegar lá, ela será muito necessária. Por que ele disse o terceiro? Porque ele não era o primeiro, amém? Não era o primeiro, ele era o filho, e ele estava na Babilônia, enquanto o pai, que era o rei, o imperador da Babilônia, ele estava em outro lugar. E levou-se muito tempo, queridos, muitos séculos, né, assim, para entender, porque, olha, se a Bíblia diz que a Babilônia caiu naquela noite, e quem estava, né, no trono era Belsazar, aí fala assim, não, mas ele não existe. Quando você pega, quando descobriram, enfim, que a Babilônia existiu, você pega todos os, não, mas não bate, né, assim, não tinha esse nome, porque, na realidade, quem governava na época, aí disse lá o nome do pai dele, que agora eu não lembro, e aí, né, a Bíblia não mente, amém? Ela é um relato, inclusive, histórico, né, muito verdadeiro, né, aí, falou assim, mas não bate, a Bíblia, como é que é? Aí, pronto, aí chegaram a informação de que naquela noite fatídica ele não estava na Babilônia, né, assim,
na capital, né, do império ali. Ele não estava. Então ele deixava o seu filho. E é por isso, né, a Bíblia é tão fiel, aleluia, que ele disse, eu te darei o terceiro lugar. Ele era o segundo, né, assim. Daniel falou, não, você pode ficar com seus três aí. Isso não me interessa não, tá doido? Quero isso não, né? Mas o que está escrito aí é que seu reino foi pesado, você foi achado em falta e, né, acaba aqui. Amém? Então o Senhor sempre teve os seus atalaias. Daniel era um. Lá, ó, na torre de vigia. Amém? Um verdadeiro sentinela, uma atalaia. Olha o aviso que ele deu naquela mesma noite, querido. O Império Medo-Persa invade a Babilônia e ela vai ao chão, né? E começa um outro momento também profetizado e interpretado por Daniel. Veja, se ele não tivesse vida com Deus, vida de oração, já velhinho, falou, não, eu já aguentei demais, chega disso, né? Aí quando ele fosse chamado ali, ele não podia, não poderia ter interpretado, né? Assim, para dizer né, o mínimo. Assim, né? Mas ele estava, queridos, na sua torre de vigia, né? Assim, ali alerta, atento, né? Assim, aos tempos, às estações, né? Assim, afinal, quando nós chegarmos em Daniel, nós vamos ver o quanto o Senhor mostrou a esse homem, queridos. Meu Deus, meu Deus. Né? Assim, ele viu o fim dos tempos, queridos. Ele, é por isso que dizem que a gente não, para ler, para entender Apocalipse, tem que conhecer Daniel. E só lembrando que Apocalipse está lá no final do Novo, né, assim, e Daniel no Antigo. Para quem ainda pensa, né, Melry, que não precisa que o Novo Testamento já não vale, não é mais válido para nós que estamos no tempo da graça. Tu acha? Oi, Rosângela, bom dia, amor. Bom dia, seja bem-vinda. Estamos aqui, Rosângela, em nossa torre de vigia, como nós acabamos de ler, né? Como aquele atalaia, aquele sentinela que, né, era um vigia, um vigilante. Amém? Porque toda a muralha tinha uma torre e a função dele era estar ali atento, né, assim, a tudo que se aproximava para avisar os que estavam de dentro, ali ou dentro da cidade. Amém? Então o capítulo 21 continua dizendo, se a primeira parte foi contra a Babilônia, agora contra a Arábia. E o Senhor continua estabelecendo o seu juízo. E no final do 20, né, Rô, a gente entendeu por quê. A confiança e esperança deles estava no Egito, na Etiópia, nem assim. E por isso foram envergonhados. Então, oráculo contra a Arábia, nos bosques da Arábia. Passareis a noite, ó caravanas de dedanitas, trata-se ou traga-se água ao encontro dos que morrem de sede. Ó habitantes da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porquanto fogem de diante das espadas desembanhadas, dos arcos armados e da malignidade da guerra. Porque assim revela o Eterno, se referindo a Deus. 2 pontos, dentro de um ano. Nem um dia menos. Lembra que nós passamos por uma profecia assim nos capítulos de ontem, 3 anos. E a mesma coisa foi dita. Dentro de um ano, nem um dia menos, nem um dia mais. Como num contrato de jornada de trabalho, toda a glória de Quedar encontrará seu fim e desaparecerá. Certamente Quedar se refere à Arábia, né? E assim poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar, eis, portanto, a palavra de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Amém? E assim termina o capítulo 21. Vamos então para o 22. Então, mulher, eu acho que é gripe mesmo, né? Uhum. Começou com aquela dor na garganta, né? Assim, depois veio a tosse, foi o contrário, né? E aí, de ontem para hoje, essa coriza, mulher. E esse mal-estar terrível, né? É, nossa, né? Não é isso, o mundo, é, enfim, vamos lá? Nossa, hoje eu cheguei em câmera lenta, mas o Senhor é a nossa força, amém, queridos? Não, 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 não. Né? Vamos lá, Isaías capítulo 22. Eis, pois, agora a mensagem, gente, contra o Vale da Visão, sim, e agora é contra Jerusalém, queridos.
né? Que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas? Olha isso, queridos. Lembrando que o julgamento de Deus começa pela sua casa. Lembre-se sempre disso, queridos. Olha, se os justos, os retos, os íntegros são corrigidos pelo Senhor, que dirá, nem assim? Pois bem, então, e por quê? O julgamento do Senhor começa pela sua própria casa, pela sua família, que somos nós, pelos seus filhos. É assim, para que não sejamos condenados com o mundo. É assim que a Bíblia diz, né? Então, agora o Senhor vai falar contra Jerusalém. Tu, cidade que estavas tomada de aclamações e em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, afinal, os teus mortos não foram traspassados à espada, nem morreram em combate. Todos os teus comandantes fugiram juntos e ao mesmo tempo, contudo, foram capturados sem a menor resistência. Todos foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Diante disso eu declarei: desviai de mim os vossos olhos, deixai-me só a fim de que possa chorar amargamente. Não insistais em consolar-me por causa da destruição de minha filha, isto é, do meu povo amado. Porquanto esse dia é um dia de tumulto, de atropelo e de terror da parte do Eterno, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar muros e de um clamor que chega ao alto dos montes. Elão apanhou a sua aljava e avança com seus carros e cavalos, que já preparou todos os seus escudos. Os vales mais férteis de Judá foram tomados pelos carros de guerra e seus cavaleiros. Já não ou já estão em formação de combate junto aos portões da cidade. Eis que Judá está sem defesas. Ora, naquele dia, voltastes os olhos para as armas do palácio da floresta, e eis que vistes que eram muitas as brechas nos muros da cidade de Davi. Tratastes de armazenar água na piscina, isto é, no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Sim, isso aconteceu. Construístes um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga, contudo não voltastes os olhos para aquele que fez todas essas construções. Não vistes aquele que desde há muito as planejou. E, no entanto, naquele dia fez o Eterno Yahvé uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que repassasseis a cabeça e vos vestisseis com um pano de saco. Olha o jejum aqui, queridos. Em lugar disso, o que houve foi júbilo, exultação e entusiasmo, matança de bois e degola de ovelhas. Come-se muita carne, bebe-se vinho, alegando, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entretanto, Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, disse aos meus ouvidos: em verdade, para esse pecado, até os dias da vossa morte não haverá apropriação a vosso favor. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos exércitos. Queridos, olha, não há nada pior. Nós passamos por Eclesiastes 13, está lá. Há um tempo, queridos, apropriado para todo propósito debaixo do sol. Ali nós encontramos, né, o Senhor nos falando sobre as estações, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Assim, não há nada pior. Leonilde, é tu, não é? É tu, não é? É ela sim. Melhoras, tá certo. Olha, então, eu agradeço, querido. Oi, Arraiz, bom dia. Bom dia, Sejão. Então, queridos, Sejão continua por aqui. Ele está pintando, né, o condomínio. E aí, quando nós chegamos, encontramos ele aqui misturando, né, a tinta. Pois bem. Então, queridos, não há nada pior, né, ou entre uma das coisas piores, né, assim que pode nos acontecer é a gente não discernir, né, assim, o tempo, né, e as estações. Queridos, elas são tão
determinadas ou determinantes, né, melhor dizendo assim, em nossas vidas, porque veja, era tempo o quê? De estar preparados para uma batalha, né, assim, era tempo de fazer reservatórios de água, açudes, né, assim, guardar ali, né, porque lembra, né, como um redemoinho, né, assim, no vento, os inimigos estavam chegando, no caso ali para a Babilônia, mas porque foi dito, né, era para a Babilônia aquela advertência, não. Mas veja, o tempo era de estar preparado para uma batalha, mas eles estavam fazendo o quê, Leonilde? Banquete. Comendo e bebendo, lembra? Como nos dias de Noé. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E assim, foi Jesus que falou, tá lá em Mateus, nós vamos chegar lá. Amém? Assim está os dias de hoje, que em toda geração, olha a geração pré-dilúvio, né, assim, como a nossa também, precisa estar atenta, né, assim, Léo, Rose, querida, sim, não é assim, meninas, não é assim, queridos, nós precisamos estar atentos, e só é possível para quem está na torre de vigia, né, para esse atalaia, esse sentinela, esse vigilante que somos nós, espiritualmente falando, né, alertas noite e dia ali, ó, na muralha, né, assim como Abacuque, eu vou ficar aqui para eu ver até que o Senhor me dê a resposta, porque ali ele vai fazer umas perguntas ao Senhor. A gente vai chegar lá, né? É um livro assim curtinho, que de curtinho a gente sabe, né? Não tem nada. Pequenos livros, grandes verdades. Né? Assim, são 3 capítulos apenas, mas queridos, o Senhor sempre nos leva lá. Né? Assim, sempre nos faz passar ali. Né? Quase que todos os dias, para não dizer todos os dias. Porque quando você fala de sentinela, de vigia, você logo lembra da profecia através de Abacuque, né? Assim. Então, o tempo era de preparar os cavalos, príncipes. Veja, o Senhor fez uma convocação, é tempo de jejuar. As vestes era de saco, que era assim que eles jejuavam, né? Assim, era tempo de prantear, era tempo de pedir misericórdia. Tá entendendo? Não, comemos e bebemos que amanhã morreremos. Gente, não é o lema de hoje, dos nossos dias. A vida é curta, não é assim? A vida é curta, sim, de fato, não é assim? Agora, por isso eu vou ser irresponsável espiritualmente, não é assim? Inconsequente. Lembra lá das virgens prudentes? Elas eram prudentes porque elas tiveram o bom senso, diz uma versão, né? Assim, de levar consigo uma reserva, né? Elas não sabiam a hora que o noivo, porque no caso do casamento judeu, que é judaico, a gente espera, não é a noiva, é o noivo. Amém? É por isso que Jesus é o noivo e nós a noiva, nós estamos esperando o noivo, é o contrário, entende? Será por quê, né? Que no Ocidente é diferente? Influência de quem será, não é? Pois bem, não tirando aqui a beleza, tá, queridos? Mas só Bíblia, amém? Aqui começa a lâmpada, né? Luz em nossas trevas, derrama, Senhor. Então, elas foram prudentes por isso, mas as inconsequentes, diz uma versão para falar das loucas e insensatas, inconsequentes, não levaram, não. Aí, filha, né? Ficaram do lado de fora. Então, né, era tempo de fazer os reservatórios de água, de se preparar para uma batalha. Foram pegos despreparados. Tempo de jejuar, mas não. Continuemos, amém? Agora, uma profecia contra a Sébida. Não é verdade? Não é verdade, Melry? Não é assim. Então, querido, nós estamos vivendo dias assim. E olha, muitos são os atalaias que a gente encontra, inclusive aqui nesse espaço, né, assim, usando dessa ferramenta, né, assim, que nós, em nossa era, Abacuque, ele escreveu uma placa e fez um outdoor. Não foi assim? E o Senhor disse, ó, escreve, até para quem passa depressa, né, assim? Veja, o Senhor, ele entende, amém? De marketing, né? Hoje a gente diz marketing digital. Escreve uma mensagem assim, bem objetiva. Lembra da mensagem de Jonas? Ele não ficou lá pregando 1 hora, não, filho. Percorreu a cidade inteira, Nínive, a capital da Síria, num dia só. Foi. E a mensagem era curta e direta. Em 40 dias, Nínive será destruída. Simples assim. E foi o suficiente para aquele povo que não conhecia a Deus se arrepender dos seus maus caminhos, deixar a sua violência. A Bíblia não diz quanto tempo, né, assim?
Mas foi o suficiente. Eles jejuaram sim, sabiam o que era jejum. Todas as religiões jejuam, ok? Todos os povos sabem o que é jejum. E nós, que deveríamos ser os primeiros, né, assim, a honrar esse princípio, não posso. Viu, Mary? Não dou conta, mulher. Não dou conta, não, não. Sabe, olha, eu tomo medicação. E quem disse que tomar um remédio quebra jejum, queridos, né? Não. Olha, eu tenho, nem assim, diabetes, nem assim, hipertensão. E quem disse? Até porque já existem estudos, né, que comprovam que o jejum só, querido, só beneficia, só traz, até regular as taxas, regula, né, assim. A Bíblia está sempre certa, querido. Seus princípios são saúde até para o nosso corpo, né, assim. Então, né, aí, então, voltemos para cá, amém? E agora a profecia é contra Sebe, né? Assim diz o Eterno, né, assim, sim, como eu estava dizendo, sim, que aqui tem muitos atalaias alertando, o Senhor, queridos, o Senhor tem visitado o seu povo, e até mesmo os pagãos, os incrédulos, com sonho, as crianças têm sonhado, o que é isso? É visão, queridos. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma querida, não lembro agora o nome dela, contando um sonho, queridos, nitidamente o arrebatamento. Quem viu? Não é verdade, Rosângela, ela falava que era como se fosse um trem. Depois, aí é que eu não lembro o nome dela, mas talvez você tenha visto também, né, assim, quem viu aquela irmã, né, dizendo desse sonho, queridos, que ela sonhou, eu queria contar com a mesma, e no final ela coroa, assim, com pedacinhos da Bíblia, sabe? Achei de uma lindeza ela contando. E eu parei para ouvir, sabe, queridos? E a coisa assim, de início você já não é assim, mas ela, parei para ouvir, não me arrependo. Queria contar aqui com a mesma riqueza, mas desde que ela visualizava, porque tá nítido, né, na sua mente, ela contando, queridos, que eles recebiam tipo a notícia, o aviso de que um meteoro ia cair na Terra, na cidade onde ela mora, e eu sei que esse era o aviso, né? Ou seja, o perigo, né, assim, a ameaça iminente. E ali ela e o marido, né, assim, se apressaram para sair da cidade. E ela disse que quando ela saía, que viu, queridos, quando ela. Muitos atalaias, nem assim, Melry, muitos atalaias. Querido, nessa última tragédia que houve, né, houve pessoas dizendo, mas eu sonhei mesmo com queda de avião, não foi? Pois bem, ela dizendo, queridos, que enquanto eles saíam da cidade ali a toda pressa, tinham pessoas num barzinho, tinha pessoas, tipo assim, na sua vida normal, cotidiana, completamente desapercebidos. E ela falava, e ela queria avisar, e sabe do que chamavam ela? De louca, né? E o marido dela, não, vamos, eles já sabem, eles foram avisados, o aviso também chegou para eles. Mas eles, né? Ele, vamos, porque senão o meteoro chega e a gente tá aqui. E aí, tudo para chegar, aqueles na estação do trem, né, assim, tudo para chegar. Quando finalmente conseguiram chegar lá. E outra, ela via um relógio, queridos, e se aproximando. Inclusive, isso é tão bíblico. Olha, queridos, quando você ouvir uma atalaia, você vai saber se é de Deus ou se não é. Porque se não for bíblico, se não tem respaldo bíblico, não é? Você tá entendendo? Mas ela fala do relógio. A Bíblia fala, queridos. Nem assim? É meia-noite. E ela chegou um momento que ela falou assim que era milésimo de segundo. Porque quando finalmente chega, ela visualizava esse relógio, não sei como, porque tá na mente dela, né, assim. Foi impresso nela, e glória a Deus que ela teve, né, assim, a ousadia de Deus de contar. E aí ela disse que quando finalmente chegou na estação, eles conseguiram entrar no trem, né, assim, e as pessoas correndo para entrar, e o trem estava partindo, estava dando a hora, né, faltava segundos, milésimos de segundos, e ela disse que lembra de alguém, por exemplo, que parou e para contar dinheiro, acredita? Contando o dinheiro, e ela desesperada para a pessoa entrar, e a pessoa parou para contar dinheiro. Ela nem precisou, né, que eles explicavam o que isso significa. Uma mãe parou para amamentar, muito compreensivo, mas aquele não era o momento. Ela tinha que correr para dentro do trem, né, assim, mas ela ficou ali amamentando. E, queridos, o pior foi quando o trem fechou as portas, que ia partindo, o filho dela ia chegando e caiu alguma coisa da bolsa, não sei, dele, e ele parou para pegar, voltou para pegar uma coisa assim.
E quando as portas se fecharam e o trem partiu, e a última cena que ela lembra é do filho ficando e ela indo. Pense, queridos. Tu viu isso, Jô? Foi esse o sonho, a visão que ela teve. E ali ela entendeu, na hora veio o discernimento. É o arrebatamento da igreja. Então, o Senhor tem despertado, né, assim, o Senhor tem avisado aos seus sentinelas que estão na muralha, né, assim, os seus vigias, vigilantes. Por isso que Jesus disse, vigiai, vocês não sabem o dia e nem a hora, né, assim, mas está perto, queridos. Vocês estão, e aí, meu Deus, nós precisamos continuar aqui, amém? Que a nossa leitura só começou, glória a Deus. Então, vamos lá? Então, se for bíblico, e ela ainda mostrou na Bíblia cheia de marmitex. Meu Deus, o que é isso? Despertamento, né, Melry? O povo está distraído, como ela viu. Como Jesus disse, como nos dias de Noé. O aviso, ele avisou, queridos. Vai chover, porque nunca tinha chovido. Oh, nem precisa. Não, aí. Vai chover, né? Vamos lá. Assim diz o Eterno. Yahvé dos exércitos, anda... Estabelecerá lições apenas ao áudio. Eu acho que nós estamos ouvindo você, Joelma. Ouvindo, eu não sei como... Ah, tá. Como é que eu faço? Eu deixei, mas eu nem toquei. Você deixou a Joelma subir na janela? Joelma está... Como é que eu faço para sair? Oh, querida, que alegria ouvir sua voz. Não sei. Glória a Deus. Eu não sei como foi. Nem eu. Na janelinha? Tá aqui, desligar. A gente bem que podia experimentar fazer isso, né? Assim, quer dizer alguma coisa, Ju? Oi? Quer dizer alguma coisa? Não, minha querida. Eu tô assistindo, tá maravilhoso. Muito bom. Então tá bom, vamos continuar aqui a nossa leitura. Mas que alegria, a gente podia experimentar fazer isso mais vezes. Sim. É assim, queridos. Conversar seria o máximo, né? Pronto, aí eu cliquei, aí apareceu. Mas que alegria, nossa, é como se... Nossa, muito bom. Ela estivesse aqui, e ela está. Nossa, queridos, que alegria. Nossa, muito bom. Se concentra, senão a gente não... Nossa, mas que... Nossa, eu me sinto, tava tão... Me sinto até saudável agora, e sim, né? Enfim, assim diz o Eterno, Yahvé dos exércitos. Anda, vai depressa falar com esse administrador, Sebna, o mordomo, e indaga-lhe, que fazes aqui? Que parente tens aqui, para que cabes aqui uma sepultura, entalhando na rocha teu próprio local de repouso? Atenção, pois, homem poderoso, eis que Yahvé te agarrará com violência e te lançará para longe de tudo. Com certeza ele te enrolará como uma bola e te arremessará num vastíssimo campo deserto, arremessado, né? Ali tu morrerás, e lá os teus poderosos carros de guerra se tornarão símbolo de vergonha da casa do teu Senhor. Eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás deposto do teu cargo. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Ele foi um rei, não foi, queridos, Eliaquim? Ou um sacerdote. Vesti-lo-ei com a tua túnica, sigilo-ei com o teu cinto, colocarei em tuas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Sim, porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi é rei. A chave da casa de Davi... O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. Olha só, que está aqui também. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Eu mesmo ficarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um assento de honra e trono de glória. Toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa. Sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele grande dia, diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o prego bem fincado em lugar firme cederá, será cortado
e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Eterno o disse. É assim que termina o capítulo 22, ou a segunda parte, né, do capítulo 22. Essa aqui é uma advertência contra esse Sebna, ou Sebina, o B é mudo, esse poderoso, que pelo Senhor seria arrancado, né, assim, ele se sentia tão seguro ali no seu, tão seguro, tão poderoso, né, assim, que ele já estava entalhando na rocha a sua sepultura, né, assim, e aí foi dito a ele, mas o Senhor o arrancaria e o lançaria como uma bola que é arremessada, né, assim, para longe com ele e estabeleceria em seu lugar as funções que eram dele seriam dadas, né, assim, a um descendente de Davi. Capítulos pouco conhecidos da Bíblia, que nós conhecemos, tem uns clássicos, tem vários, né, assim, muitos até, de Isaías, né, assim, o 43, né, assim, o 41, né, o 60, o 62, né, assim, tem vários clássicos de pedacinho de Isaías, né, certamente aqui esse capítulo não é um deles, é como aquele sonho que a gente sonha e fica esperando, como o Daniel que jejuou, né, aqueles 21 dias ou 3 semanas, esperando de Deus o quê? O discernimento, a interpretação, a resposta, né, não é o que o anjo disse quando chega, né, que é o Apocalipse, né, dos judeus. Então, mas vamos lá, vamos para o 23, né, pois o nosso propósito, né, que o Senhor tem firmado em terra firme, né, assim, em nosso coração, na boa terra do nosso coração, é não pular nenhuma parte, nem assim, nenhum pedacinho. E até aqui nós nunca nos arrependemos disso, né, assim. Então, Isaías capítulo 23, palavra de revelação agora e advertência contra Tiro. Sim. Uivai de decepção, ó navios de Tarsis. Olha, Tarsis, sim. Eis que Tiro jaz destruída e nada lhe restou. Gente, esse porto aqui, esse é tão antigo, mais antigo do que Jonas. Uivai de decepção, né, navios de Tarsis, eis que Tiro jaz destruída e nada lhe restou, nem uma só casa, nem seu próprio porto de Quitim, Chipre, chegou esta triste, nem o seu próprio porto, ponto, de Quitim, que é Chipre, tá, chegou esta triste notícia. Calai-vos, habitantes das regiões litorâneas, e vós, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que cruzaram o mar, e as grandes águas, o trigo de Sió e a colheita do Nilo eram a sua fonte de renda. Não foi assim? E vos tornastes o grande centro de abastecimento das nações. Olha, é como se o Senhor tiver... Aqui, vocês lembram aquele pedacinho... Mateus, que o Senhor vai julgar as nações, que ele vai colocar... Oh, Jesus... Márcia, uma querida aqui tá entrando no ciclo de oração e ela tá, mais tarde eu falo com ela. Ela tá ajeitando a papelada, a documentação, certamente está com alguma dúvida. Então, queridos, sim, as nações serão julgadas, assim como as pessoas. Cada nação, que eles recebeu diante de Deus um desígnio também, um propósito, né, assim? Então, não é de admirar ou de estranhar que essas advertências, essas profecias aqui, são contra essas nações, né? Veja, aqui ele está falando de uma rota comercial ali, que enriqueceu toda essa região, né, assim, e o Senhor está julgando eles também, certamente, né? Por causa do seu pecado, por algum motivo aqui, que talvez o texto vai deixar claro. Mas veja, as nações também serão julgadas. Eu fico pensando assim, quando a gente orou muito pela nossa nação, né, nos últimos anos. A igreja no Brasil despertou para isso, né? Desde o Diante do Trono, quem gosta de Diante do Trono, né? Essa geração dos dias atuais não de 2000 para cá, né, assim, se bem que, eu não sei, ao que parece, para nós, né, Jair, assim, que acompanhamos, por exemplo, o Diante do Trono desde o começo, né, assim, na nossa juventude, né, assim, na nossa adolescência,
Parece que para a adolescência de hoje, é só isso que eu quero dizer, sabe? Para a adolescência, a juventude de hoje já não é mais como era para nós, né? Mas enfim, o que ninguém discorda é que foi um grande divisor de águas, né, assim? E foi através desses atalaias, né, assim, que o Senhor despertou a igreja no Brasil para orar pela nação, né, assim? E veio essa consciência, né, que é espiritual, meu Deus, né, assim, que a nossa nação, né, responda ao seu chamado, né, assim. Muito já foi profetizado sobre o Brasil, certamente você sabe disso, né, que nós somos um celeiro, né, assim, de missões, de missionários, né, assim. Todas as nações, queridos, têm um chamado a responder, né, uma missão a cumprir. Amém, né? E nos ocorre lembrar disso agora. Veja aqui, eles estão sendo julgados aqui, e aí é descrito quem eles eram, né? Tem um porto ali, ou seja, eles enriqueceram ali, né, com os que vinham do mar, ou seja, era um lugar estratégico importante, né, na época. Então, e vos tornastes o grande centro de abastecimento das nações. Cobre-te de vergonha, Sidom, pois as muitas águas. Quando fala de Tiro, eu lembro daquele amigo de Davi, né, assim, que também veio a ser amigo de Salomão. É realmente ali, muito rico mesmo. Foi através deles que todo o cedro, né, foi toda a madeira, né, tanto para a casa de Davi, de Salomão, como para o templo, foi trazido pelas naus, né, pelo mar, né, pelo rei de Tiro, né, assim. Então, cobre-te de vergonha, Sidom, pois as muitas águas, a fortaleza do mar, exclamou. Não tive dores de parto, nem dei à luz, não criei meninos, tampouco eduquei meninas. Ao chegar essa notícia ao Egito, ele se afligirá com tudo o que ocorreu na cidade de Tiro. Ó moradores da costa, dirigi-vos a Tarsis e lamentai vós também. É esta a cidade jubilosa que existe desde épocas muito antigas, cujas andanças resultaram na conquista de terras distantes. Quem pensou e decidiu isso contra Tiro, contra aquela que homenageava com coroas, cujos homens de negócios são príncipes, cujos comerciantes são famosos em toda a terra? Ora, foi Yahvé dos exércitos quem o planejou, a fim de abater toda a soberba e vaidade e humilhar todos os que vivem em ostentação. Olha isso, queridos. E vanglórias sobre a face da terra, né? Porque se você parar para pensar, você vai ver que isso já aconteceu muitas vezes. Queridos, século XVIII, quem dominava o mundo? A Inglaterra? Foi lá que aconteceu a Revolução Industrial. É assim? A industrialização, lembra de Charles Chaplin? Né? Assim, Jair, né? De uma maneira, o que a gente chama de comédia, né? Assim, às vezes, e até sem palavras. O homem, né? Usou de uma genialidade. Até sem palavras, né? Assim, o cinema era mudo, né? E ele expressou isso, né? Pronto. E ela colonizou o mundo, né? Assim, a África, a Ásia, não foi? No século XVIII ali, né? Assim. E, inclusive, por exemplo, muitos países, mas muitos mesmo, né? Muitos mesmos, queridos. Muito mesmo. Na África, na Ásia, né? Assim, foram dominados, para dizer o mínimo, né? Para não entrar aqui em detalhes do quanto esses povos foram subjugados, né? Assim que ele tem falado, enfim. Mas e depois da Inglaterra? E assim, já não é mais a Inglaterra, agora os Estados Unidos, tá entendendo, queridos? Os Estados Unidos, e nós somos a geração que estamos presenciando uma transição, né? Assim, os Estados Unidos está deixando de ser, né? Assim, e a China está passando a ser, né? Assim, então, não é de hoje que o Senhor faz isso, amém? E não duvido nada de que, porque muito já aconteceu, e muito está acontecendo, né? Assim, e vai acontecer. Então, é tudo muito simbólico, amém? Então, mas
Até hoje eles têm países colonizados. Nem assim, Lê, tem diminuído, nem assim, mas ainda tem. É, ainda tem. Ainda tem. Outro dia eu vi uma fala assim que me tocou, sabe? Você tem no caso é um francês, né? Branco, e eu não sei se ele é moçambiqueno, eu sei que é aí africano, né? Aí ele pegou e falou assim, eles são comediantes? Não sei se você viu esse recorte, ele falou assim, ele falou assim, por que que vocês falam, vocês, os que foram colonizados por Portugal, né, assim, vocês falam um português, assim, mais erudito, né, assim, mais formal, né, assim, do que o português que se fala aqui no Brasil. Que o voz me ser passou a ser agora até ser, né, você vai, né, assim, a gente mudou muito, né, muito mesmo, né, tipo, né, enfim, ele falou assim, por que vocês falam, né, eu percebo que o português é mais, né, é mais formal, assim, ele falou assim, o caso dele é francês, ele falou assim, é o caso daqueles, ele falou, tem uns 15, 20 países que foram colonizados pela França, né, ele falou assim, é que nem o caso desses países que foram colonizados pela França, porque eles também falam um francês também mais erudito, mais formal do que nós, né, franceses. Quem viu esse recorte? O menino, o africano disse assim, por causa da escravidão ou por causa da colonização, entendeu? Nunca a eles foi permitido que eles falassem de maneira informal, entende? Isso é de um peso histórico, assim, sem tamanho, né, queridos? Assim, vocês tiveram, né, a liberdade de mudar a língua, de simplificar e tudo mais. Isso ele não fala, né? Ele só vai até aí o corte. E fosse por causa da escravidão, né? Então, né? O Senhor abate, queridos. O Senhor abate pessoas, por que não abateria nações? Por causa da sua soberba e altivez. Tem termo, queridos. Vai até aqui. Você tá entendendo? O Senhor põe termo. O Senhor abate. Né? Tem limites? Tem. Ele é longânimo, sim, muito paciente. Mas todos nós, inclusive as nações, né, assim, haverão de prestar contas, não é? Então tá aqui, ó, explicado, ó. Né? Mas fosse, mas não era essa, as pessoas admirando depois da queda, é o que vão falar dos Estados Unidos, ela não é, Melry? Mas os Estados, nós acompanhamos, nós somos a geração da transição, então a gente falou assim, gente, mas os Estados, tudo que a gente consumia, né, assim, tudo que a gente consumiu por anos, eram produzidos por eles, que toda, não estou falando só do cinema, né, assim, da indústria, do entretenimento, tudo. Quem ditava as regras, né, assim, do jogo, o dólar, o inglês, né, assim, são eles, né, e daqui a pouco vai estar todo mundo, né, com o olho puxadinho, dizendo assim, enfim, tá tudo, já estão falando, mas os Estados Unidos, né, assim, para onde todo mundo quer ir, para onde todo mundo quer migrar, né, assim, mas sim, não é o que estão dizendo aqui de Tarsis, ou de Tiro, né, assim, e aqui, ó, mas é esta a cidade jubilosa que existe desde épocas muito antigas, cujas andanças resultaram na conquista de terras distantes. Aham. É assim? Aí a pergunta, mas quem fez isso? Quem, né? Nós não passamos por um versículo que diz que ao chegar essa notícia lá no Egito, né? Nas outras nações, né? Eles vão fazer essa pergunta. Aí, mas quem veio aqui? Calar, papapá, não era aí, vos tornastes grandes. Fica assim, mas quem fez isso e tal? Aí aqui ele responde, quem pensou e decidiu isso contra Tiro, contra aquela que homenageava com coroas, né, assim, cujos homens de negócios são príncipes, cujos comerciantes são famosos em toda a terra? Ora, foi Yahvé dos exércitos quem o planejou, a fim de abater toda a soberba e vaidade, e humilhar todos os que vivem em ostentação e vanglórias sobre a face da terra. Lavrai a tua terra como se cultiva as margens do Nilo, ó povos de Tarsis, porquanto o vosso porto não mais existe. Porque a glória toda ali era o porto, entende? Eles abasteciam as nações, né? Tudo passava por ali, entende? Aí, ó, ali já não mandou ele lavrar, tipo, ele se reinventar, mudar, entende? A rota, a trajetória, eles agora iam lavrar como se fazia no Egito, à beira do Nilo,
porque o porto não mais existe. O Eterno estendeu a mão sobre o mar, fez tremer os reinos, quanto a Fenícia, Yahvé decidiu destruir as suas fortalezas. E proclamou, não continues na tua exaltação pretensiosa. Queridos, mas tem uma coisa que Deus abomina, nem assim? É o orgulho, é a altivez, a ostentação. Querida, é a James, eu sei que é atualizada, mas a palavra ostentação é de uma atualidade. Nós olhamos em volta aqui, tudo que nós vemos é isso, sabe? As pessoas ostentando, uma busca desenfreada por parecer, ou sei lá o quê, enfim, por ostentar. Não é assim? Veja que isso não é de hoje, isso é do homem. Pois é, e na nossa geração, como é que isso se mostra? Aqui era de um jeito, era, né? E agora, como é que isso acontece? Nem assim, Raquel, a paz do Senhor, querida. Não é verdade, Mel? E o Senhor abate, vê? Por causa, ó, não continues na tua exaltação pretensiosa, ó virgem oprimida, filha, cidade de Sidom, Tiro. É assim a capital, levanta-te, pois, e atravessa o mar, e vai-te a Chipre, contudo, nem mesmo ali haverá descanso para ti. Vede a terra dos caldeus, Babilônia. É assim? Babilônicos, tá aqui. Esse é o povo que sucumbiu, já não mais existe. Sim, queridos, nós já estamos na parte da profecia em que já é o final, né, do Império Babilônico. Já não mais existe. Os assírios a deixaram à mercê dos animais do deserto. Levantaram torres de vigia, despojaram seus palácios e transformaram toda a cidade numa só ruína. Lamentai e pranteai aos gritos, ó navios de Tarsis, porque a vossa fortaleza foi arrasada. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos. Não foi o tempo que eles passaram no exílio? Isto é, o equivalente aos dias da vida de um rei? Oh, oh. Queridos, inclusive, aquele Rodrigo, eu lembro agora que ele fala, e essa profecia sobre esses 70 anos, era ela inclusive existia entre os da Babilônia mesmo, entre, eu não sei se a gente pode dizer profecia, mas existia, de que isso aconteceria, era tipo assim, eu não quero usar a palavra presságio, amém? Mas era sim uma profecia, né? O diabo não inventa nada. Até na mitologia grega, nem assim? Com aquelas histórias, né? Fantamas, fantasiosa, mas fantasmagórica, como é que fala? Nem assim? E ele inventou, e é muito parecido com a verdade, né? Assim, inventou umas histórias sobre os deuses, enfim, não, é muito fantasioso, né? Assim, e até ali tem profecia, né? Assim, de coisas que, não é? É uma, é uma imitação, né? Assim, mas veja, queridos, naquele tempo, pronto, aí o Rodrigo, ele fala disso, que existia, sabe? Ele diz que embaixo, eles, claro, que ele vale muito a pena, né, que eles acompanhar Israel Palinho, o Rodrigo, né, assim, a arqueologia, porque ele traz muita informação, né, histórica, muitas evidências, né, assim, de que a Bíblia é real e verdadeira. Então, naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, isso é o equivalente aos dias da vida de um rei. Ao fim dos 70 anos, acontecerá a Tiro o que diz a canção da prostituta. 2 pontos. O que diz a canção? Toma a harpa, perambula pela cidade, ó prostituta esquecida. Toca a tua harpa o melhor que puderes. Repete a tua canção muitas vezes para que se lembrem de ti. Então, ao fim dos 70 anos, Yahvé visitará Tiro. Esta retornará ao seu ofício de prostituta e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra. Entretanto, termina assim o 23, o seu lucro e a sua renda acabarão consagrados a Yahvé, não serão amontoados nem depositados em fortalezas, todo o seu ganho será destinado para os que vivem na presença do Senhor, a fim de que tenham bastante sofrimento, bons alimentos e até roupas finas. Mas lembrar o quê, queridos? Lembra da saída do Egito? Eles tanto, né, se apressaram em
né, em expulsar eles da terra, eles que não queriam que eles saíssem, porque você imagina, quem é que quer liberar um escravo, né, assim, mão de obra barata ou de graça, né, assim, e eles, né, tanto não só liberaram, como ofertaram, né, assim, ou seja, o Senhor os obrigou a pagar, amém, por aqueles tantos anos que eles trabalharam forçado ali, sem receber, né, assim, o seu devido salário. Então, eles saíram dali, ricos. Tanto que tudo que foi usado, queridos, na construção do tabernáculo, né, foi do que eles receberam ali na saída. Eles deram, tipo assim, o que eles tinham de melhor e, tipo, entendeu? Na saída da Babilônia não foi diferente. Lembra? Esdras vem com uma soma, ele calculou. A gente tem os cálculos, né, assim, para não dizer incalculável, mas era coisa de toneladas, né, assim, de prata, de ouro, nossa, tipo, para a reconstrução do segundo templo, né, assim. Então, eu penso que é sobre isso, né, Leonice? Povo sofrido, mulher, não é isso? Mas Deus é Deus, né, amada? É sim, Raquel. Olha, de Deus ninguém rouba, disse. Uma vez nós fomos assaltados, o Senhor, sabe, escreveu isso na tábua do meu coração, né, assim, o Senhor restituiu, foi. Foi devolvido. Coisa terrível, queridos. Um assalto à mão armada, sabe, assim, colocaram a arma assim, no meu, ui, no meu esposo. E, nossa, queridos, meu Deus. Eu não, né? Às vezes destampa, né, e sai alguma coisa, meu Deus. Mas eu lembro de como aquilo foi devastador, sabe? Assim, quando você fica, quem aqui já foi assado? Não quero que você lembre de uma coisa assim, não, não, não. Né? Mas é só para dizer que o Senhor está no controle, que o tempo todo. Mas ali, né? Eu indaguei, né? Tipo, é como se tudo à minha volta dissesse, mas onde está o seu Deus, né? Assim, e eu na minha ignorância, né? Assim, talvez ingenuidade, para não dizer, né? Assim, imaturidade espiritual, bíblica, né? Eu falei assim, mas Senhor, né? Eu lembro que momentos antes a gente estava na casa de um pastor que a gente foi visitar. E ali, na hora da gente se despedir, a gente costuma orar, né, assim. E, e eu senti aquela vontade, assim, sabe, de chorar, aquele aperto no coração. Foi instantes depois, na saída dali e voltando para casa. A gente estava de moto, levaram a moto. E eu lembro que quando eles estavam indo, né, eu ainda disse, eu vi as nossas, estava na garupa, as duas Bíblias, a gente vinha do ciclo de oração, era um sábado à tarde, vinha do ciclo de oração de mocidade, eu disse, mas as nossas Bíblias, pronto, esta Bíblia aqui, esta Bíblia aqui, e aí eles já iam assim adiante, né, aí eles pararam, e aí tava com aquela redinha assim, né, protegendo, aí ele não jogou não, sabe, ele pegou com cuidado, e aqui mesmo, assim, pegou assim e colocou no chão, colocou no chão e foi. Então, queridos, não é que nós não sejamos assaltados, né, assim, a diferença. Ah, deixa eu te falar, dias antes, a Gleice estava em São Paulo com a minha mãe, visitando a minha tia naquele ano, e eu sonhei, sim, eu sonhei que nós estávamos fazendo um piquenique, acredita, eu e Jaziel, porque assim, na minha, você sabe que o sonho é uma projeção, né, assim, então Deus usa, ele está se fazendo entender, amém? Então ele vai usar de coisas que você sabe o que é, entende? Então na minha cabeça, a mistura palmas com Natal, sabe? Agora eu tenho essas duas memórias, né? Afetiva, emocional, sei lá. Aí, oh, Raquel, eu não costumo fazer isso, eu nem sei fazer isso, não lembro mais escutar porque eu comecei, agora eu vou ter que terminar. Aí, pronto. Eu sonhei dias antes, queridos. Sonhei que nós estávamos, tipo, eu e meu esposo fazendo um piquenique em Palmas, né? Já morando aqui, foi aqui, né, em Natal. Então, e a Gleice estava lá em São Paulo com a minha mãe, né? A Gleice ainda não era casada, visitando a minha tia. Aí, nós estávamos num piquenique, né, assim,
Eu e meu esposo, só nós dois, sabe, assim, em Palmas, né? Eu lembro lá do lugar, tudinho e tal. E de repente nós éramos assaltados. Acredita, a pessoa chegava, exatamente como aconteceu. E o meu esposo, no sonho, como no dia, ele é calmo, sabe? Então ele manteve a calma, né? E muito calmo. Eu ficava assim, absurdada. Tipo assim, no sonho, eu não fiquei. Eu lembro que no dia eu fiquei mais chocada, né? Assim, mas no sonho eu só observava aquilo acontecendo, entende? Eu falava assim, mas isso é uma sala. Mas aqui, eu me sentia tão segura, né? Eu estava na minha cidade, acho que foi por isso que Deus usou Palmas e não Natal, né? Eu estava me sentindo tão segura, nós estávamos ali, né? E a pessoa chegava ali e aí ele entregava tudo. Sim, ele dizia exatamente o que ele disse no dia. Ele falou assim, calma, né? Assim, calma, né? Inclusive, meu esposo tem a mania de, ele tem um monte de chave, sabe, assim, e aí ele, na hora ele teve dificuldade, o rapaz estava agoniado, porque estava com a arma e ele não conseguia, né, descoisar a chave da moto que estava no chaveiro, tá entendendo? E com aquela corrente, não sei, pronto. E ali, ele disse pro moço, assim como no sonho, calma, e assim, aí ele entregou e tal, né? Pronto, e eu lembro de comentar, tava conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, elas iam na 25 de março, né? E aí eu disse assim, mãe, toma cuidado, eu sonhei essa semana, ou tinha sido naquele dia anterior, algo assim, né? Eu disse assim, eu sonhei com assalto, mãe, olha, né? É como elas iam lá na 25, eu disse, toma cuidado, né? Assim, fica atenta, toma cuidado, eu sonhei com assalto, olha, dias depois, isso é. Vamos então, queridos, o que eu queria, o que me ocorreu falar, porque isso foi sem pensar. Depois eu precisei, né? Mas assim, o que me ocorreu pensar é que sobre o Senhor julgar as nações, né? Assim, veja, e aí na história recente, extra-bíblica, né? Assim, nós temos aí exemplos, né? Como o Senhor nos lembrou, a Inglaterra, os Estados Unidos, agora a ascensão, né? Assim, da China e tal, da Ásia, e tudo assim para o Senhor nos lembrando que Ele tem o controle, queridos, né? Ele tem controle, né? Todo tempo, todo tempo. Vamos então ao capítulo 24, né? Assim, pois bem, nós temos o 21, 22, 23. Vamos agora então para o 24. Né? Assim, Leonise, vamos. Aí ele amplia, às vezes ele foca, né? Assim, e agora amplia. Sempre vai ter, né? É sobre o mundo inteiro, né, queridos? Agora, Yahvé castigará o mundo. A James traz um título que a Almeida não traz aqui. É como se fosse o mesmo capítulo, sabe assim, emenda. Mas vamos ver então. Eis que Yahvé vai arrasar toda a terra, e a devastará, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Queridos, há profecias, né, assim, que é para nós, individualmente falando, né, assim, e há profecias, queridos, que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, assim, ou a pandemia é o maior exemplo, porque nunca houve, queridos, já houve a peste negra, já houve varíola também, foi uma grande peste, não foi? Varíola, se eu não me engano. Já houve outras epidemias, né? A malária no Brasil, queridos, meu Deus, a febre amarela, quer dizer, já houve vários focos, né, assim. Lembra da gripe suína, da Ásia ali, também teve das aves, também não teve, da vaca louca, enfim, já houve várias epidemias, assim, a nível aquela também, a ebola, que matava em 24 horas, Leonise. É isso aí, ebola, não era lei. E assim, que chegou a devastar uma nação, e assim, médicos, eu lembro de até médicos, né, que voluntários que foram trabalhar ali, né, e que tiveram, assim, a sua vida, né, concluída ali naquela missão, né, assim, quer dizer, já houve, querido, várias, né, localizadas. A pandemia, queridos, na história do homem, nunca houve, queridos, é por isso que nós somos uma geração, assim, que precisa estar muito alerta, sabe? E Deus já tem mostrado, né? Assim, nós temos visto, até porque sinal, Jesus mesmo já tinha dito, já tinha predito, né? Assim, que haverá
Sobre a fome é em todos os lugares, terremotos em vários lugares, né, assim, e ele fala também da epidemia, além da perseguição, enfim, esses são sinais, né, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E a pandemia essa é a única que foi mesmo assim, o devedor e o credor, ao que empresta e o que tomou emprestado, a senhora e a empregada, nem assim, o comprador e o vendedor, não houve, nem assim, quem não correu o risco, nem assim, de ser afetado por esse vírus, né, assim, queridos. Pois é, e veja, quando o Senhor vai tratar a nível mundial, ninguém escapa. Ninguém. E, e os ataleias de Deus continuam profetizando, né, assim, e virão outras, né, assim, queridos. A quem viu, né, você viu daquele pastor, a quem viu, e ao que parece, chega a ser assim, tem requintes, a palavra não seria essa, Deus, tem traços, assim, muito apocalípticos, sabe, eu sei que tudo é, mas eu digo assim, parece até, e eu não duvidaria, sabe, de ele ter visto a grande tribulação, sabe? Porque a gente quer acreditar, né, assim, que a igreja não estará mais aqui, queridos, quando tal coisa acontecer. Mas porque há quem pense que sim, há quem pense que não, né, assim, que o arrebatamento vai acontecer antes, mas há quem pense que vai acontecer depois, né, assim, da grande tribulação. Então, nós precisamos estar preparados, amém? Então vamos lá. Então certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi Yahvé, o Senhor, quem proferiu essa sentença. Né? Lembra que ontem nós passamos pelo capítulo que fala que os homens serão tão raros como o ouro, né? Assim, muito raros na terra. Ou seja, isso fala de um tempo bem no fim, depois de tudo, né? E uma terça parte morrer, né? Assim. Então a gente não sabe, mas isso é o que menos importa aqui, amém, queridos? Então, a terra seca, o fato é que vai acontecer, né, assim? Se nós vamos estar lá ou não. Isaías profetizou também, nossa, queridos, e o povo, e aconteceu, amém? Então, a terra seca e cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se, a terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis. Olha isso, queridos. É ou não é um julgamento? A humanidade desobedeceu. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna por este motivo. Eu amo a Bíblia porque ela se explica. Veja, por este motivo a maldição consome a terra. E seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, sim, queridos. Dessa vez é pelo fogo, amém? Até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Ô Pai, não foi o que o Senhor nos lembrou agora? Fogo, queridos. Aí você fala, não é porque tá aqui no não, tá lá no novo. Tá no novo, Pedro fala, é ele que descreve. É Pedro que descreve que os elementos vão derreter. Aham. Nossa, ele fala com uma riqueza de detalhes. Uhum. O vinho novo se vai e a videira definha. Todos que se divertiam agora lamentam e gemem. O som festivo e alegre dos tamborins calou-se. Olha, mas no tempo de, né, eles estavam... Uhum. O som festivo e alegre dos tamborins calou-se, o barulho dos que festejavam cessou. A harpa que tocava cheia de júbilo não tange mais. Já não se bebe vinho ao som do cântico, a bebida forte tem um sabor amargo para os que a bebem. A cidade da destruição está desolada, todas as suas casas estão fechadas, ninguém pode entrar. Como é? Olha isso, queridos. A cidade da Tatatá, todas as suas casas estão fechadas, ninguém pode entrar nelas, porque foram abandonadas ou porque nas ruas clama-se por um pouco de vinho, toda a alegria se esgotou, o júbilo foi extinto da terra. Sim, queridos, não, foi só
Por um momento eu achei, falei assim, isso é uma quarentena? Na cidade só restou desolação, a porta ficou reduzida a ruínas, assim será na terra, entre todas as nações. Ou seja, queridos, olha, veja, o Senhor vai tratar, né, com cada nação, como nós vimos aqui, né, a exemplo dessas que o Senhor citou aqui, e chega a um nível que é mundial. Veja, assim será na terra, entre todas as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita, ou seja, será bem assim, tipo um pente fino, né, como se diz, meu Deus. Erguem as vozes, cantam de júbilo desde o ocidente, aclamam a majestade de Yahvé, deem glória por quanto a Yahvé o Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, e Yahvé, o Deus de Israel, desde os confins da terra, ouvimos ressoar o cântico, glória seja dada ao justo, contudo eu clamei, ai de mim, que desgraça, não aguento mais, porquanto os traidores continuam agindo traiçoeiramente, há falsidade por toda parte. De fato, pavor, cova, ciladas os aguardam, né? Assim, ó habitantes da terra, meu Deus. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego pelas armadilhas, meu Deus. Abertas estão as comportas dos céus, eis que os alicerces da terra tremem. Isaías viu o Apocalipse, não tenho dúvida que ele viu a grande tribulação. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. Toda a terra, queridos, irá a grande tribulação. A terra cambaleará como embriagado, ela oscilará como uma cabana ao vento, meu Deus. Tão pesada sobre ela é a culpa da rebeldia das nações, que jamais se levantará de sua queda. É o fim mesmo. E acontecerá naquele grande dia, porque toda vez que fala desse dia, que inclusive está em caixa alta, está falando do grande e temível dia do Senhor. É o dia que todo olho verá. Que ele vai julgar as nações, que todo mundo vai querer fugir da sua face, se esconder. Veja. E toda vez que fala desse dia, é a esse dia que está se referindo. Ele viu que isso aqui é o Apocalipse. Eu não esperava encontrar tanto Apocalipse em Isaías. Não é assim, queridos? E acontecerá naquele grande dia, e Yahvé castigará os poderes em cima nos céus e os reis e governadores embaixo na terra. Eles serão reunidos, tal qual um bando de prisioneiros condenados. Olha a cena, queridos. É o dia mesmo que o Senhor vai julgar. Jesus falou disso, queridos. Falaram, não, mas só tá tá em Isaías, não, Jesus falou desse dia. Eles serão reunidos tal qual um bando de prisioneiros condenados à mesma masmorra, trancafiados numa prisão onde aguardarão a punição final depois de muito tempo. Essa não é a segunda ressurreição? A lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado. Não é a primeira vez, né? Assim, a gente só lembra de Apocalipse, mas está aqui, ó, em Isaías, falando sobre a lua, o sol, as estrelas, o que acontecerá com eles, né? Assim, Pedro também viu isso. A lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado. O sol, querido, confuso e envergonhado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reina no Monte Sião e em Jerusalém, absoluto e glorioso diante dos seus líderes e anciãos. Ou seja, só afirmando a soberania, né, assim, de Deus como rei, né, assim, de tudo que existe e governando. Veja que ele está governando, queridos. Ele não está alheio. Essa mentalidade, ela é tão mundana e ela é tão diabólica, sabe, assim, de ver Deus distante, indiferente, apático, como se ele não, o que fez os olhos, né, assim como diz o salmista, não estivesse vendo. E o que fez os ouvidos não estivesse escutando, nem assim, né, Uri? Mas acredite, queridos, Deus é real, muito real, e verdadeiro, né, assim, fiel. E se a gente acha que a nossa vida é o que os nossos olhos podem ver, né, assim, está funcionando, não digo se bem, se mal, ou seja, você imagine um mundo espiritual que é mais real do que esse aqui, porque aquele lá é o eterno. E assim, aqui tudo vai passar. Parado, com certeza não está. Não está. Meu esposo tem uma teoria que eles são tão rápidos que eles passam por nós e nós não percebemos. Porque nós, para eles, estamos em câmera lenta, entendeu? No Cronos, no nosso tempo, né?
humano, porque fora da Terra o tempo não existe, queridos, não existe. O tempo foi feito para nós. As estações, os dias, não foi assim, e fez a lua para, né, e o sol, e assim, para terminar o dia e a noite. Na Nova Jerusalém não haverá dia e nem noite. Ele é a luz. É tão lindo isso. Aleluia, glória a Deus. Ele é o sol. Você já parou para pensar nisso? O sol existe para nós. Ele criou o sol para nós. Glória a Deus. A lua, as estrelas, para nós, todos os outros planetas também. Aqui é só um berçário, queridos. É assim, olha, um pontinho azul visto de Plutão. É Plutão, o dos anéis. Pronto. Foi mais longe que a gente já chegou. Aí virou e fez a foto. E morreu. Aquele negocinho, né? Não é lindo, Mary? Entendeu? Lá não tem isso, não tem tempo. O tempo é para nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos pro 25? Vamos pro 25. Amém? Vamos pro 25. Então, assim, querida, ainda quer, né? Nem precisa coisa. Ai, não, aí é o que quer dizer, né? Nossa, Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Meu Deus, já sou naiva. Vamos lá? Olha só, hino de ação de graças a Yahvé. Ó, Yahvé, Senhor, nós estamos, né, nessa live. Ó, Yahvé, Senhor eterno, Tu és o meu Deus. Sim, Senhor, Tu és o nosso Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhas, obras há muito planejadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir, amém? Sim. Nós temos visto, o Senhor tem nos mostrado. Por isso nós te exaltamos, Senhor. Tu és, sim, o nosso Deus, né? Nós te exaltamos e louvamos o teu nome, pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhas, obras há muito tempo, de tempo planejadas. Fizeste da cidade dos opressores um monte de entulho, não foi assim? Da cidade fortificada, uma ruína. Da cidade dos pagãos, uma cidade incapaz de ser reconstruída, não é assim? Depois de tudo dele ter visto o juízo de Deus, né, sobre... Ainda não tinha acontecido, querido, ele está profetizando, ele viu em visão, amém? Mas aqui ele já está glorificando, como eu e você também podemos glorificar, amém? Eis que por um povo forte te glorificará e te honrará, e até a cidade das nações ímpias temerão a ti, sim, não há joelho, queridos, que não vai se dobrar. E não é porque será obrigado, não, é porque reconhecerão que Jesus é Deus, que Ele é o Rei, que Ele é digno. Sabe o que é isso? Meu Deus! E porque foste um refúgio seguro para o pobre, um socorro para o necessitado em sua aflição, forte abrigo contra a tempestade, sombra revigorante contra o sol causticante, quando o sopro das pessoas cruéis é como tempestade contra o muro. A definição de Deus para nós, queridos, nessa era, né, nessa vida cruel. Nem assim, vou repetir. Porque foste, é por isso que ele está louvando, amém? Porque foste, depois que ele viu as coisas, né, como... Nossa, é porque ele viu o fim, ele viu. E porque, e porque foste um refúgio seguro para o pobre, um socorro para o necessitado em sua aflição, forte abrigo contra a tempestade, não é isso? E sombra revigorante, eu amo essa parte, Senhor, é onde estamos agora. Contra o sol causticante. Não é isso? Quando o sopro das pessoas cruéis é como a tempestade contra o muro e com o calor em uma terra árida e desolada, tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Ai, que coisa linda! Olha isso, Mary! Ai, que coisa linda! Não é isso? Não é isso? Assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos tiranos é silenciada. A Deus, que não triunfe sobre nós, Senhor, a canção, né, assim, dos tiranos da nossa vida, né, queridos? Os que cantam a nossa derrota, eu tô falando dos nossos inimigos, queridos, é a tristeza, é a depressão, né, assim, talvez a ira, né, queridos, olha, o que tem de gente com problemas com raiva, que não tem conseguido controlar a sua raiva, tá aí, ó, tantas desgraças, né, assim, é uma palavra que a Bíblia usa, então, né,
na intenção, né, de expressar com intensidade, né, assim, o que nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos, digo assim, né, que tenha aparecido diante dos nossos olhos, de pessoas que são pessoas, queridos, sabe, assim, não é que essas pessoas sejam malvadas, a gente sabe, a Bíblia mostra, né, assim, que essas pessoas, elas existem, infelizmente, elas existem, mas é uma pessoa que não conseguiu se controlar, entende? Como as que dão cabo da sua própria vida. Ninguém quer terminar dessa maneira, queridos. É um desespero sem tamanho, quer dizer, então o que nós temos visto, né, e essas canções que são dos tiranos, né, assim, que triunfaram, né, sobre essas pessoas, né, assim, e é por isso que nós oramos, Senhor, muito sóbrios aqui, muito lúcidos, né, assim, dos perigos que nos cercam, né, assim, das ameaças, né, que existem, né, assim, querendo dar cabo da nossa vida, ou seja, arruinar, né, queridos, a nossa mente, a nossa alma, né, assim, a nossa vida. E por isso nós nos alegramos, né, assim, pois temos experimentado a ajuda no Senhor cada dia mais, né, assim, experimentar, né, o Senhor diminuindo o calor, ela diminui o calor com a sombra de uma nuvem, né, assim, a nunca, Senhor, por mais que às vezes arrancados daqui, lançados para longe, né, não pelo Senhor, eu digo assim, né, queridos, o que nos acontece no dia a dia, né, quando vemos, meu Deus, estamos tão longe da sombra, o sol está causticante, ajuda-nos, Senhor, a voltar sempre, é voltando e descansando que está a nossa salvação, né, assim, é na calma e na confiança que está a nossa força. É Isaías 30, que amanhã nós vamos chegar lá, amém? É Isaías 30. Ajude o Senhor a sempre voltar, amém? Né? E que assim, é desta maneira, aqui vê a Bíblia explica tudo, assim a canção dos tiranos é silenciada. Ali ele não pode, queridos, triunfar. Aqui, né, assim, a sombra do Altíssimo, ele não pode triunfar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Neste monte, o eterno Senhor dos Exércitos preparará, glória a Deus, um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido, do bom, viu? Vinho envelhecido, né, assim, tipo safra, né, assim, especialmente para aquele, olha aqui, Mary, a bênção, né, assim, depois que passou por Provérbios, ali pelo banquete da sabedoria, quando eu penso no banquete, né, assim, é o banquete da sabedoria, é claro que é, né, enfim, ai, que alegria, veja, né, senhora, neste monte, ele está falando do lugar, ele fala no presente, com uma exatidão, que é onde ele está, é onde nós estamos também, olha, neste monte, o eterno Senhor dos Exércitos, né, assim, preparará um farto banquete, é farto, queridos, um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido. Glória a Deus, aqui tenha visto essa mesa, viu? Eu já ouvi alguém contando, coisa linda. Já está posta, querido, sim. E todos estavam ali só aguardando o momento, afinal é ele, pessoalmente, que há de nos servir. Aleluia! Ele mesmo disse isso, ele fez questão de contar, glória a Deus. Jesus, uma grande mesa de vinho envelhecido, safra de, você imagina, que os vinhos do céu, amém? Sei lá, ai, não sei, meu Deus, imagine que safra ele vai servir naquele dia, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos, e voltamos aos vinhos, você percebeu, né? Queridos, tem comida assim, olha, se o maná era um cereal do céu, né, assim, você imagina o que tem lá para nós, amém? Aqui é só uma amostra, só uma amostra, uma sombra. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, sim, a cortina que cobre todas as nações, oh Deus, que ele já desvendou, lembra das escamas, né? Ou véu que rasgou de alto a baixo, que fala do acesso, mas eu falo do véu, será que é disso? Veja, ele continua, extinguirá, gente, é assim, nossa, queridos, olha isso. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todas as nações, ou seja, não haverá mais, né, nenhum empecilho para vê-lo, nada que impede, né, assim, o acesso a ele, a cortina que cobre, né, todas as nações, olha aqui, ó, extinguirá a morte de uma vez por todas.
Tá falando do céu ou não tá? Diz pra mim, Jô. É sobre o céu, é sobre a eternidade ou não é? Alguém tinha alguma dúvida? Agora não temos mais. Extinguirá a morte de uma vez por todas. Gente, nós já estamos em Apocalipse, não sabia. Meu Deus, olha isso. Extinguirá a morte de uma vez por todas. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Olha isso, queridos. O eterno enche. Ah, meu Deus! É Apocalipse, queridos. Olha isso. O eterno, não é Apocalipse? Enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará, aleluia, de toda a terra a zombaria, sim, a humilhação que seu povo vem sofrendo. Oh, Deus, isso é verdade. Palavra de Yahvé, o Senhor, ponto de exclamação. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer, vede, este... Oh, não, gente, meu Deus. Pensar que eu pensei assim, eu não acho que não dou conta de chegar, não dou conta de chegar no 25, vamos até o 23, olha isso, querida, que nem o 20 ontem. Olha isso, o Eterno enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria, nem assim? E a humilhação que o seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor, e naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer, vede, este é o nosso Deus. Que a gente sempre falou, nem assim, queridos, que a gente acreditou, confiou. Tá vendo aí, ó? Não é isso, Letícia? Vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós. Meu Deus, eu não vou sair daqui mais nunca, não. Nele esperávamos nós, certo de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Olha isso, queridos. Este é... E Yahvé, nós depositamos nele toda a nossa confiança, exultemos e regozijemos-nos na sua magnífica salvação. Queridos, vai chegar o dia, vai sim, queridos. Vai valer a pena, queridos. Vai chegar o dia que a gente vai dizer, vede, ainda que não sejam para eles, mas né, uns para com os outros, né? Como a Bíblia diz, né? Assim, vê, Letícia. A gente vai olhar para Jair e falar assim, vê, Jair, vê. Este é o nosso Deus, nele nós esperávamos, né? Esperávamos nós, ver riso, Aure, né? Assim, Joelma, meninas, Rose, olha, Rosângela, e a gente vai olhar umas para as outras, né? Uns para os outros e vai dizer, olha, nele esperávamos nós, certo? Né? Assim, de que ele nos salvaria, e de fato, ele nos salvou. Já aconteceu, queridos, meu Deus do céu, olha isso, ele fala, né? Este é Yahvé, nós depositamos nele toda a nossa confiança, né? Exultemos, vê que é assim que estão falando, é para os salvos, que dentre os salvos, amém? Exultemos e regozijemos na sua magnífica salvação. Pois a mão do Eterno repousará sobre este monte. Contudo, Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteado na esterqueira. Você sabe o que significa Moabe, né? Assim? Pois é, né, queridos? Ali estenderá as mãos como o nadador as estende para nadar, mas Yahvé abaterá a sua arrogância. Apesar da agilidade das mãos de Moabe, derrubará as altas fortalezas das suas muralhas. Ele as abaterá e as destruirá até o pó. E assim que termina aqueles capítulo 25. Amém? Não é assim, Rosângela, tem riso. Glória a Deus. Aí veja aqueles como terminam, que escolheram o mal, né? Eles ainda ali ainda vão como um nadador querendo fugir, porque afinal é o lago de fogo, né? Assim, querendo, né? Ó, mesmo abater a sua arrogância, apesar da agilidade das mãos de Moabe. Amém? Mas enfim, voltemos para nós, amém? Afinal, nós vamos estar ali exultando, regozijando na nossa magnífica salvação e vamos dizer, veja aí como valeu a pena, né, amigo? Né assim, Jô? Em Leonilde, você imagina? Em Leonice, a gente olhar uma para outra e falar assim, vê, amiga? Né assim, esse é o nosso Deus. Nele nós esperamos, não foi assim, ó, nele esperávamos nós, certos de que ele nos salvaria, tá vendo? Ó? Que nem a gente diz aqui no Nordeste, tá vendo?
nos salvou. Ele nos salvou, tá aqui. E assim, nós depositamos nele toda a nossa confiança, né? E nós conseguimos, amiga. Bem assim. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, na força, né, do Senhor, na sua alegria, porque a alegria, já parou para pensar nisso? Por que que a alegria do Senhor é a nossa força? Pois bem, olha, 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 olha. Olha, no dia 225, fomos até o 25. Amém? Vamos lá? Dia 225 de 2024, nesse dia 12. Ai, Jesus, pensar que daqui a 10 dias é 22, né? Então, vamos lá. Então, queridos, nem na pandemia eu gripei, acredita? Meu esposo, ele é saudável, graças a Deus, ele nunca gripa, nunca. E ele já gripou algumas vezes, né? E quando ele gripa, sabe? E, e mesmo assim, eu não gripei, não sabe? E aí, agora, na véspera da cirurgia, mulher, ó pai. E ele tomando todos os cuidados. Ele dá aula para algumas crianças e outro dia ele soube de uma criança gripada, ele falou, não, não vou. Pra não acontecer de eu ir, né, de voltar para ir aí. Ah, então, 21, não foi? Ai, meu Deus, não, o 20, o 25, nossa, 22, 23, 24, 25. Olha que lindeza. Vamos lá, meninos. E foi, Aure? Pode ter sido o cheiro da Tim? Tu acha? Não, acho que não. Hoje, no caso, eu não tô sentindo mesmo, né? Mas ontem já coisaram o meu bloco, como fala? O andar lá, né? Mas só do lado de fora, tão coisando, Eu nem lembro de... Não, olha, foi do nadinha, Aure. Sabe que é você acordar com a garganta doendo? Eu falei, meu Deus, eu achei que ia ficar só nisso, né? Se eu pudesse, eu queria pintar o seu... Se eu pudesse, eu queria printar o seu... Eu gritei, não foi, Bruto? Ai, Jesus. Então, meu Deus. Então, vamos lá. Nele. Meu Deus. Aleluia. Ai, bendito é o Senhor. Senhor, me ajude. Eu não posso passar assim. Aure, em Jair. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, como será? Eu não quero que se passe um dia, nem assim, sem estar aqui, né? Para a gente continuar a nossa leitura. É tão difícil chegar, mas né, sempre saímos assim, fortalecidos, né, assim, renovados, né, assim, Rosângela. Sempre saímos, né, levando conosco, ele pode vir, né, chorando, né, como diz, andando e chorando, né, mas sempre voltamos, né, com os nossos móveis, sempre, 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 né, Geise? Hoje parecia que tinha, eu me sinto leve agora, sabe? Estamos, né, debaixo dessa nuvem, nesta sombra, aleluia, revigorante, né, como nós lemos. Oi, Giovana, com dois N's, não é? Giovana, tão chique. Minha assim, Joelma. Gente, a Nelly bem aqui, olha, bem quietinha ela, olha. Oi, a Nelly, lindona. Minha mãe chega na quinta, Nelly. Olha ela, Doris. Doris bem quietinha, gente. Né, Mary? Rose, lindona. Solange, querida. Aleluia. Ivone. Glória a Deus. Rosângela, Mary. Já botei. Eu já tinha botado Mary. É, né, Mary? Mary já tá aqui. Lucidalva, Lu.
Lum Cidalva, né? Assim, Lum Cidalva. Seja sempre bem-vinda, viu, querido? Telécio, olha só que sobrenome interessante, né? Assim, olha ela, Anastácia. Que nome lindo, nome de princesa. Anastácia. Glória a Deus. Oi, Fatinha, querida. Olha só. Jair, você não está só, né, Dezinho? Dezinho Batera. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Dezinho, seja sempre bem-vindo, viu? Amanhã, então, estamos de volta, 17 horas, e assim, queridos. Eu tava lá, eu falei, não, aí já passava das 7, e não deixar, pronto, agora, quando eu voltar, eu concluo. E, assim, as últimas atividades, né, queridos, deixar o ciclo de oração em dia, tudo certinho, documentação, tudo certinho, né, encaminhado, tudo, né. Oi, Dezinho. Tá voltando para o senho, Deus é maravilhoso, né, Dé? Deus é maravilhoso, querido. E aí está sempre pronto, né, assim, de braços abertos. Lembre-se, viu? Não, não se deixe enganar pela culpa nem a condenação. Lembre-se de como o filho pródigo foi recebido com festa e nós nos alegramos. A Bíblia diz que foi Jesus que falou, né? Que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, né? Assim, a que muda a sua forma, né? De pensar e de viver, ou seja, e não se refere, oi, Gleice, e Arthur, gente, ontem num passeio, eu volto já, né? Ontem num passeio, não se sabe como, talvez até Arthur mesmo, né? Que ele já aprendeu a jogar as coisinhas, né, Gleice? Perderam, gente, o pipo de Arthur. E aí, na hora de dormir, já aí ontem já tarde, né, Gleice? E ele chorando. E aí saiu o Eivo, meu cunhado, né? Na farmácia mais próxima, não encontrou isso já tarde, lá já era 11 da noite, né, Gleice? E aí foram, oi, Daniela, olha ela. Você pede oração pelas suas filhas, querida? Tá certo. Daniela, termina com A, né? Assim, o nome delas é Esté, Esté com H, né? Assim. E Sara também com H. Muito bem. E pelo seu esposo, que é o Cristino? Tá certo, querida. Vamos estar orando sim, a partir de hoje, né? Vai estar sempre conosco em nossas orações, amém? Né, todos os dias, 3 vezes ao dia, em nosso jejum, e assim, em nosso diário de bordo, né, em nosso livro de oração. Então, Dé, aí ele saiu, foi atrás de uma farmácia 24 horas, sei que ele não achou, né, Gleice, precisou voltar para casa sem o pipo, e Arthur acabou vencido pelo cansaço, né, Gleice, dormiu, ele, nossa, já conseguiu, Gleice, essa hora lá já é 5 horas a mais, né, certamente já foi resolvido. E nessa hora, a mãe da gente é um baú de tesouros, né? Nunca tinha ouvido essa história. Ela lembra que meu irmão, que é o mais velho, é tão interessante olhar, não sei, memórias de mãe, né? Você imagina as memórias de Deus, né? A nossa respeito são nítidas. Para o meu esposo, tem essa teoria, que é em linha reta, né? Nós só vemos o aqui e o agora, né? Mas Deus, ele vê o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ou seja, cada detalhe é como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo aos olhos dele, né? Assim, ao mesmo tempo. E mãe, acho que é uma amostra disso, né? Do nada, assim, ela saiu com essa pérola, né, Gleice? Arthur chorando e a gente ali com a Gleice. E aí ela disse que meu irmão tinha um pipo e o pipo já estava velhinho e ele já tinha dentinhos, para você ter uma ideia. Então ele já estava mordendo, né, o pipo, aí minha mãe foi lá e comprou um pipo novo, que era dourado, a coisa aqui, a correntinha e tudo. Acontece que o que ela comprou era redondo, o bico, né, e o que ele coisava era achatadinho, quadradinho assim, daquele. Pra quê? Ele não queria aceitar, né, ele estranhou. Não quis, não quis, não quis. Aí depois eu conversava, mãe, mas vem cá, como terminou aquela história? Aí ela disse, então, foi assim que ele deixou. Acredita? Ele não aceitou. Meu irmão é muito assim, ele é muito. é, Aí disse, não, ele não se adaptou, ele não quis assim, ele deixou. Pronto. É.
E foi assim que ele deixou o pico. Já tava grandinho, já era hora, né? Senão ia ficar com os dentinhos coisados. Né? Davi vai chegar ao seu momento também de maturidade, amém? E assim é para todos nós, né? Então, se veja como os anjos se alegram. Queridos, eles estão com as bênçãos na mão, né? Assim, olha, prontos, né? As bênçãos reservadas, exclusivas para quem escolhe o bem, né? Assim, para quem muda, como diz Romanos 12, a sua maneira de pensar e de agir. E assim, são esses que experimentam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, assim, veja o quanto eles ficam tristes quando a gente se desvia para a direita ou para a esquerda, como acontece com todos nós, viu, Dé? Não é assim, Daniela? Quando a gente se desvia, aí eles ficam tristes. Ai, oh, mas é, né, assim, e veja quanto eles se alegram quando a gente volta para o caminho, né, de Deus para nós, o caminho que Deus traçou para nós, quando nós damos ouvido à sua voz, como disse Dé, estou voltando, ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso, né, Dé? Então, eles se alegram, e falam assim, pronto, tô indo, não precisa nem, tô indo, com a bênção na mão, né, assim, então, é por isso que Jesus falou, há muito mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Aí essa versão diz que muda a sua maneira de pensar e de agir, ou seja, né, porque serão abençoados, né, assim, do que por 99 que não precisam se arrepender. Ele explicando ali, né? Glória a Deus. O estudo de ontem irá para o vermelhinho. Foi, Rose, já foi hoje de manhã, mulher, ontem eu fui, nossa. Ei, mas, nossa, foi agora já de manhã, viu, Rose? Já agora de manhã. Tá lá, viu? Já tá lá. 3 horas, 3 horas cravada, assim. É, 3 horas e 8 segundos foi. Meu Deus. É. Mas só foi o lamento. Amém? Não consegui, não. É, não. Mas hoje já tá lá. É, e esse vai pra lá daqui a pouco. Amém? Borinha, assim que coisar. Eu tenho que ficar não foi? Pois é. Aí, hoje você já procurou hoje? Não. Gente, olha. Sim, Leidiane, olha. Leidiane. Não é assim? Com Y. Bom dia, amor. Deixa eu colocar seu nome aqui para oração. É L, não é Led? Ou é Ediane? É Lediane. Lediane com Y no final. Não é assim, Led? Não é isso? Lediane, seja bem-vinda, querida. Não esquece de Abílio, não é isso, Aureli? Tá certo. Pra mim, quando eu pensei em Aureli e Abílio já vem junto, sabe? É que nem quando olha pra gente, fala, né? Lembra do marido, olha pro marido, lembra. É. Mas eu vou continuar colocando por escrito, amém? Como de costume, né? Assim, Aureli. Tá certo. Nem Fernando de... Gente, o silêncio já acabou. Pois bem, vamos lá, conseguimos. Glória a Deus, gente. Assim como o 20, não, gente, a gente vai, pelo andar da carruagem, a gente vai estar concluindo Isaías na véspera da cirurgia. E eu tô tão feliz, né, assim, gostaria de ter avançado mais, né, assim, ah, mas eu espero em Deus que em breve, né, a gente esteja de volta, em poucos dias, né, talvez, enfim, nós vamos estar de volta, e para a gente continuar a partir, né, de Jeremias, mas, gente, Isaías nos deu, assim, meu Deus, né, isso, Deus sempre nos surpreende, Gleice, meu Deus, gente, vai lá, não, sério, né, volta lá, né, de pensar que é só uma vez no ano que a gente vai passar nessa página, meu Deus, não, mas eu quero ficar aqui, pelo menos até amanhã, é aqui que eu vou ficar, sim, é aqui que eu vou ficar. Nossa, eu leria tudo de novo. 10 horas, precisamos ir. Vamos lá. Mas eu vou ficar aqui, amém? Vou ficar aqui. Já foi difícil sair do 20. Não é assim? Meu Deus, e do 25 já. E o que que a gente faz? Gente, ó, especialmente para Lediane. Amém? Só mais um minutinho, Lidiane. Olha isso, Lidiane. Olha isso. Foi aqui que nós paramos. A gente partiu do 21. Nós estamos lendo toda a Bíblia, orando a Bíblia, amém? Viu, Daniela? É, enquanto a gente lê, a gente ora, a gente conversa, né? E nós já chegamos a Isaías, o 23º livro da Bíblia. Pois bem, e aqui estamos nós. E hoje chegamos ao capítulo 25 de Isaías, que está escrito assim. Talvez você lembre desse pedacinho lá em Apocalipse, mas nós encontramos ele aqui,
né, no livro de Isaías, e é para quem lê a Bíblia completamente, amém, que não pula nenhum pedacinho. Olha essa promessa, querido, que já Isaías viu se cumprindo. Olha, extinguirá a morte de uma vez por todas, o Eterno enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que o seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor. É assim? E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós, certo de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemos na sua magnífica salvação, pois a mão do Eterno repousará sobre este monte, se referindo ao monte do Senhor, onde nós estamos e sempre estaremos. Amém? E, nossa, esse é só um pedacinho, amém, do capítulo 25, que fala, né, dessa sombra que diminui o calor, né, assim, glória a Deus, que ali, ou assim, né, a canção dos tiranos será silenciada, nossa, esse forte abrigo contra a tempestade, sombra revigorante, viu, Dezinho, contra o sol causticante, amém, glória a Deus, socorro para o necessitado em sua aflição, forte abrigo contra a tempestade, e essa sombra revigorante contra o sol causticante é o esconderijo, né, assim, onde habita, mora, né, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, não é assim, Sol, não é assim, Lediane? Pois bem, hoje ficamos por aqui, mas amanhã estamos de volta, de 7 horas, para continuar, né, assim, a nossa oração, a nossa leitura de Isaías, a partir do 26. Amém? Glória a Deus, agora eu estou pronta para esse dia de hoje, para aproveitar, para produzir, né, assim, bem muito, e agradecer ao Senhor por ser contada, né, entre os seus filhos, né, assim, Dezinho, né, assim, Jair, que estarão lá naquele dia e vai dizer: vede, este é o nosso Deus. Foi nele que a gente confiou, que ele nos salvaria, e está aqui, ele nos salvou, amém? Enquanto que nós vamos ver, infelizmente, os que escolheram mal perecendo. Não é assim, Jô? Então, né, glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro lindo, que sempre supera as nossas expectativas, né, Riso? Até amanhã, Rose, Leonise, Leonide, meninas, Aure. Até amanhã, Jô. Até amanhã, meninas, Rosângela. Até amanhã, queridos.